muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a força eletromotriz das pilhas, que é também chamada de diferença de potencial. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que se inscreva no canal e também ative o sininho, assim saberá quando tem novidades no canal. E também peço que me façam duas gentilezas, que curta os vídeos, comente e também compartilhe com seus colegas e amigos. Assim você estará me ajudando muito. Para facilitar o entendimento, a sugestão é que você assista esses vídeos, se você ainda não tiver assistido, principalmente da aula 3 sobre balanceamento de reações e dióxido redução. Objetivo da nossa aula: consultar tabela de potencial eletroquímico para fazer previsões da ocorrência das transformações. Conceitos básicos: nós vamos estudar sobre a força eletromotriz das pilhas ou potencial padrão da pilha, sobre a tabela de potenciais padrão de eletrodo e o cálculo da diferença de potencial da pilha. Conceitos básicos: a reação química que ocorre em uma pilha é uma reação de óxido-redução, como outra qualquer. Desse modo, ficará mais fácil entender a força eletromotriz de uma pilha, porque ela depende da natureza dos metais formadores da pilha, ou seja, podemos dizer que o anodo, que é o polo negativo, empurra os elétrons para o circuito externo, enquanto o cátodo, que é o polo positivo, puxa os elétrons desse circuito externo. Das concentrações das soluções empregadas. Vamos observar essa reação. Nós temos aí o zinco sofrendo oxidação e o cobre sofrendo redução. Então, assim, quanto maior for a tendência do ânodo de soltar elétrons, quanto maior for a sua tendência do cátodo em capturar elétrons, maior será a diferença de potencial exibida nessa pilha. Então, lembrando que a concentração ela é dada, arbitrariamente as soluções a 1 mol por litro. Da temperatura em que a pilha estiver funcionando. Então, a força eletromotriz também depende da temperatura. Essa temperatura também foi determinada arbitrariamente por 25 graus. E da área dos eletrodos utilizados. Então, por esses motivos, a força eletromotriz da pilha de cobre e zinco, por exemplo, é muito maior que a força da pilha de cobre e prata. A tabela dos potenciais padrão de redução. Foi escolhido o padrão arbitrário, como eu disse no slide anterior, que o hidrogênio, denominado eletrodo padrão e atribuído o potencial de E0 igual a 0 volts, ou seja, o que é o E0? É o potencial de redução da substância. Então, arbitrariamente, colocou-se que escolheu-se o hidrogênio como padrão. A nível do mar, é como se tivesse escolhido a nível do mar atitude 0, uma referência. Aí você deve estar aí me perguntando, por que o hidrogênio? Porque o hidrogênio é o cátion mais comum nas soluções aquosas, já que ele forma uma dissociação da água de acordo com essa equação. Então, H2O em equilíbrio com o cátion H+, e o H-. Então, o fato dele possuir muitas soluções aquosas é que foi atribuído o hidrogênio como potencial padrão. Essa tabela de potencial de redução, ela apresenta a ordem de facilidade de oxidação em alguns metais. No caso, considera-se que um metal é mais reativo do que o outro quando ele tem maior tendência de doar elétrons. Então, nós temos aqui o potencial de redução, que é a capacidade que a substância tem de receber elétrons, e o potencial de oxidação, que é a capacidade que o átomo ou que a substância tem, que o eletrodo tem, de doar elétrons. Então, estão todas as semi-reações mais utilizadas
nessa tabela. Então, você pode consultá-la assim que for necessário. Então, como que eu vou fazer a utilização dessa tabela? Observa que o aumento da força redutora, ou seja, o que é essa força redutora? É a capacidade que essa substância tem de provocar a oxidação do outro, né? Se eu comparar, por exemplo, o manganês e o alumínio vai ter maior facilidade de oxidar, enquanto que o manganês vai ter maior facilidade em reduzir. Então, a gente faz essa comparação, ou seja, de baixo para cima aumenta a força redutora, de cima para baixo aumenta a força oxidante, ou seja, aqui eu estou analisando como agente oxidante como agente redutor. Esse potencial ele é chamado de potencial padrão de eletrodo, que é o E0, de uma semi-reação. Os valores dessas escalas são iguais em módulo. Observe, potencial de redução do lítio, 3,04, potencial de oxidação do lítio, 3,04 em módulo, ou seja, vai depender do sentido da reação. Se eu estiver observando lítio mais elétron formando lítio zero, então eu tenho o potencial de redução. Se for o inverso, lítio no sentido da direita para a esquerda, formando lítio mais elétron, então eu tenho o potencial de oxidação. Então, é feito dessa forma. Para você saber como utilizar qual eletrodo você escolher, né, para oxidação e redução, levando em consideração que você sempre vai estar analisando 2 eletrodos. Como exemplo, vamos pegar a primeira semi-reação, que é a semi-reação do lítio. Então, observe, o lítio está no sentido aqui da oxidação, que é o Li0, formando Li mais elétron, ou seja, de 0 para mais 1, ele está doando elétron. Se está doando elétron, sentido oxidação. Então, meu potencial de redução meu potencial de oxidação é positivo. Se eu observo o contrário, lítio é positivo, mais elétron, formando lítio 0, ou seja, de mais 1 para 0, está sentido da redução. Então, eu vou usar o potencial de redução. Então, de uma forma geral, o que nós temos? Substâncias oxidantes mais fortes. Então, seja, começa dos metais alcalinos terrosos, metais terrosos, metais comuns, como zinco, cromo, ferro, estanho, chumbo, etc. O hidrogênio, os metais nobres e os halogênios. Como redutores mais fortes, a gente começa de baixo para cima. Eu tenho os halogênios, os metais, hidrogênio, metais comuns, metais terrosos, metais alcalinos e metais alcalinos, perdão. Então, as flechas horizontais grandes, né, que são essas aqui, perdão, essas são as verticais, né? Aqui fala da tabela anterior. Então, as flechas horizontais grandes na tabela indicam o sentido normalmente espontâneo das reações. A primeira reação, que é a reação do lítio, que é essa daqui, E0 mais lítio formando lítio 0, é extremamente espontânea para a esquerda. E a última, que é a do flúor, é extremamente espontânea para a direita. Em outras palavras, o lítio é um redutor mais forte e o flúor é o oxidante mais forte da tabela. É bom analisar que se multiplicando as equações por um número qualquer, os valores do potencial de redução não se alteram. Ninguém é obrigado a saber essa tabela. Você deve estar aí perguntando, eu preciso decorar essa tabela, memorizar? Não, ninguém é obrigado. Porém, é importante você saber usá-la. Né? Você tem que perceber que, no geral, esses elementos, em alguns também, parece algumas inversões. Uma outra tabela, um pouco mais resumida do que aquela anterior, ela só apresenta os potenciais de redução, que é o E0. Então, você tem que analisar o seguinte, se eu tiver 2 eletrodos, vamos pegar aqui o sódio e o potássio. Então, veja bem, sódio e potássio. Como é o potencial de redução, então, nós temos aqui, o sódio tem potencial de menos 2,71
e o potássio de menos 2,93. Então, qual desses dois eletrodos vai sofrer redução? Qual vai sofrer oxidação? Então, o que você faz? Aquele que tem o maior potencial, ou seja, qual desses dois valores é maior? 2,71 negativo ou 2,93? 2,71. Então, o sódio reduz e o potássio oxida. Então, você faz a reação inversa. E também inverte o seu potencial, porque ele passa a ser potencial de oxidação. Lembra da tabela anterior que tinha o potencial de redução do lado direito e o potencial de oxidação do lado esquerdo? Então, você só inverter potássio, zero, formando potássio mais elétrons. Então, é assim que a gente faz o uso dessa tabela. E você vai precisar consultá-la, se de preferência você não tiver um livro que tem, imprima, que você vai precisar consultá-la para resolver algumas atividades. A potência de uma pilha. Potência de uma pilha é dada pelo produto do seu potencial elétrico e sua capacidade de fornecer corrente elétrica. A unidade da potência é watt, cujo o símbolo é W. O potencial elétrico de uma pilha pode ser determinado de duas maneiras básicas. A primeira, experimentalmente, por meio de um aparelho chamado voltímetro, ou, teoricamente, por meio de cálculos a partir dos potenciais das semi-reações envolvidas, que é aquela tabela de potenciais padrão de redução que eu mostrei duas para vocês nos slides anteriores. O potencial padrão da pilha será a diferença entre os potenciais de seus eletrodos. Por convenção, o potencial elétrico de uma pilha é dado pelo potencial elétrico do cátodo menos onde ocorre a redução, subtraído do potencial elétrico do ânodo, onde ocorre a oxidação. Matematicamente, o potencial padrão da pilha é dada por, potencial padrão de redução, igual ao eletrodo de redução, que é o cátodo, que sofre a redução, menos o potencial que sofre a oxidação. A gente vê várias fórmulas aqui escritas de maneira diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Porque o cátodo ele vai sofrer a redução e o anodo vai sofrer a oxidação. Vamos a um exemplo de como calcular a diferença de potencial elétrico de uma pilha, ou a força eletromotriz. Então, exemplo para a pilha de Daniel, os potenciais são... Então, pegamos o eletrodo de zinco, que tem um potencial de redução de menos 0,76 volts, o eletrodo de cobre, que tem o potencial de redução de mais 0,34 volts. Como o cobre tem maior potencial de redução, veja, o potencial de redução do cobre é 0,34, então ele tem o maior potencial de redução. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer redução. Então, se o que tem o maior potencial de redução sofre redução, o que acontece com o outro eletrodo? Ele é obrigado a sofrer a oxidação. Por quê? O que sofre a redução vai ser o agente oxidante, então ele vai provocar a oxidação no outro eletrodo. Então, o que a gente faz agora? Como a reação que nós temos do eletrodo de zinco é uma semi-reação de redução, então nós temos que transformá-la em oxidação. É só a gente pegar o sentido inverso. Percebe-se? Zinco formando Zn mais 2 elétrons. Também invertemos o seu potencial, que era potencial de redução, agora ele é potencial de oxidação. Então, note que como a reação do zinco foi invertida, para se obter a equação de oxidação, o sinal do potencial também foi invertido. Então, agora é só a gente somar essas duas semi-reações. Como vai transferir 2 elétrons do cobre para o zinco, perdão, é o contrário. Vamos transferir 2 elétrons do zinco para o cobre, porque quem vai receber os elétrons é o cobre. Quem sofre redução é que recebe elétrons. Então, a reação vai ficar Zn mais cobre 2 formando aí Zn2 mais cobre 0. E a diferença de potencial da pilha é 1,10. Então, a partir do momento que nós trabalhamos dessa forma, ou seja, invertendo uma das semi-reações ou dos eletrodos, basta a gente somar
os potenciais, ou seja, eu somo o potencial de redução mais o potencial de oxidação e vou obter o potencial da pilha. Ou seja, se ela deu valor positivo, ela é uma reação espontânea. Então, ela é uma pilha. A força eletromotriz, que é o ΔE de uma pilha, tem condições padrão, isto é, com soluções de 1 mol por litro e a 25 graus. É a diferença entre o potencial do oxidante, que é o cátodo, e o potencial do redutor, que é o anodo, ou cátodo e ânodo. Aceita-se as duas pronúncias. Então, o potencial de redução, a diferença de potencial, ou a força eletromotriz, é igual ao potencial do oxidante menos o potencial do redutor, ou ainda potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Então, calculando, utilizando os dados do slide anterior, nós temos qual que era o potencial do cátodo? 0,34. E o do anodo? 0,76. Então, jogando na forma, a gente percebe que o sinal dessa expressão matemática, aqui, ele vai ser multiplicado, passando aí um sinal positivo e a gente obtendo o valor de 1,10 volts. Também calculado da mesma forma. Volte o slide e percebe que você chegou na mesma resposta. Então, ou você calcula de uma forma ou calcula da outra, que você achar mais fácil. Vamos ao exemplo 2. As seguintes semicelas são usadas para montar uma pilha. Então, nós temos aqui a semicela de zinco à esquerda e a semicela da direita, que é a da prata. Então, considerando os potenciais dessa pilha, teremos. Então, aqui ela vai estar ligada por um circuito. Aqui nós vamos ter uma lâmpada, né? Para essa lâmpada acender ou não. O desenho está ficando lindo, maravilhoso. Comenta, faz aí no comentário depois o que você achou do meu desenho. Então, considerando os potenciais de semicela, nós temos o eletrodo de zinco, aquela mesma utilizada anterior, só que o outro eletrodo agora é a prata. Então, nós temos dois eletrodos e vamos calcular aí a diferença de potencial dessa pilha, ou a voltagem da pilha, ou a força eletromotriz. Percebe-se que são vários nomes para você calcular a mesma coisa? Para você resolver da mesma forma? Então, vamos lá. Quem tem o maior potencial de redução, reduz. Então, nós já descobrimos que o eletrodo que vai receber os elétrons é a prata. Então, se a prata que vai receber os elétrons, então ela é o polo negativo. O polo positivo. Quem vai receber elétrons é o polo positivo. O sentido dos elétrons vai ser da esquerda para a direita. Quem está doando elétrons é quem está sofrendo oxidação, é o zinco. Então, ele é o polo negativo, que é o emissor de elétrons, é quem está doando elétrons. Então, da mesma forma que nós analisamos o exercício anterior, o exemplo, nós temos o maior potencial de redução, que é da prata. Então, a prata vai reduzir essa semi-reação de redução, automaticamente o zinco, a semi-reação de oxidação. O que que a gente faz? Inverte essa reação, porque nós temos ela de redução, ela vai passar a ser de oxidação. Então, invertemos também o seu potencial. Então, vamos calcular o ΔH dessa pilha. A semi-reação invertida, que nós invertemos a do zinco, percebe que o que está depois da setinha é o Zn. Antes da setinha Zn mais 2 está aqui. Como a quantidade de elétrons transferida é 2 elétrons, logo nós vamos ter aí a reação zinco mais 2 Ag+, formando zinco, cátion de zinco 2+, mais 2 Ag0. Como nós já invertemos lá o valor do potencial do zinco, então nós podemos somar esses eletrodos, que vai dar um total da pilha aí de 1,56 volts. Dá uma pausa no vídeo agora e joga esses dados na fórmula para ver se você chega na mesma resposta. E então, vamos continuar? Se você ainda não curtiu a minha aula, hoje eu peço que clique aí no gostei. Vou ficar muito feliz. Vamos às considerações. Os metais que fazem parte de uma reação de oxirredução têm tendência a ceder ou receber elétrons. Essa tendência é determinada pelo potencial de eletrodo, que é representado pela letra E, medido em volts.
Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior é a tendência do metal em ceder elétrons. Quanto maior for a medida do potencial de redução, maior é a tendência do metal ganhar elétrons. Percebe que você pode utilizar qualquer uma dessas duas condições aqui, dessas considerações? Nos exemplos que eu passei para vocês, eu utilizei essa de baixo, que quanto maior for a medida de potencial de redução, maior é a tendência do eletrodo sofrer redução, que é de ganhar elétrons. Você pode também analisar pela oxidação. Qual daqueles eletrodos que é mais fácil oxidar? Desde que você não faça confusão. O que você faz com as suas pilhas usadas? Se você descarta materiais desse tipo no lixo comum, coloca a própria saúde e a de outras pessoas em risco, com a contaminação do solo e das águas. Com metais pesados, faça a reciclagem das pilhas. Os fabricantes e os importadores são os responsáveis pela reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição no final do produto. Procure saber mais sobre por que reciclar pilhas e baterias, riscos ao meio ambiente e à saúde dos constituintes de uma pilha, dicas sobre o uso correto de pilhas e baterias. Assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje, que é o estudo, da força eletromotriz. Como calcular a força eletromotriz? Eu espero, então, ter contribuído com a sua aprendizagem. Então, se você ainda não deixou seu like, eu peço que você clique aí no gostei e também me faça a gentileza de comentar o que você achou da aula, deixar aí sua gratidão e também que você compartilhe o vídeo com seus colegas e amigos. Então, grande abraço para você. Até a próxima aula.